Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que você for assistir esse vídeo. Na minha devocional de manhã, eu me deparei com aquele texto em Marcos, que na Bíblia vem normalmente intitulado A Multiplicação dos Pães. Eu pensei em gravar esse vídeo porque, nesse momento, eu lembrei de algumas coisas. Eu não fiz nenhum script, não planejei nada, a iluminação não é boa, vai ter ruído de fundo, mas eu lembrei nesse texto que quando eu estudava no Palavra da Vida, e o texto é Marcos 6, a partir do versículo 30, então quando eu estudava no seminário, a gente estudou teologia contemporânea. E na ocasião nós estudamos os teólogos liberais. E o que eles diziam sobre esse texto? Eles afirmavam que, na verdade, o que aconteceu aqui não foi a multiplicação da matéria, daqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Foi o que aconteceu, na verdade, segundo a ótica deles, é que as pessoas compartilharam os seus alimentos. Vendo o garoto compartilhar os 5 pãezinhos e 2 peixes, as pessoas foram tocadas, foram constrangidas, e aí então o foco na passagem não é a multiplicação da matéria, e sim o compartilhar, o dividir, o dar. E, enfim, eles faziam isso porque era uma época onde o racionalismo estava imperando, e racionalismo é a tentativa de explicar as coisas, entender tudo, simplesmente pela razão. O homem é capaz, o homem pode, e, na verdade, a gente precisa desmistificar esses textos de milagre na Bíblia. Mas aí eu fui para os textos paralelos, e, na verdade, todos os evangelhos falam, todos os 4 evangelhos falam dessa passagem. E, na verdade, também, para ser honesto, não aparece no texto bíblico o termo multiplicação dos pães. Mas a gente percebe que está implícito que os pães foram multiplicados. Eu fui para João, também capítulo 6, e no versículo 13 a gente lê assim: depois que as pessoas comeram, e as pessoas se alimentaram, Jesus deu graça por aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e pediu para os discípulos distribuí-los. E é muito claro no texto que o que foi distribuído não foi o pão do Jacó, do Benjamim, o pão do Abraão, eu estou aqui usando o nome judeus, o pão do Judas. Foram os 5 pães. E João 6,13 diz assim: quando eles vão recolher o que sobrou, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços. E o texto aqui é muito cirúrgico. O texto aqui é muito preciso. 12 pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O que sobrou, os 12 cestos, foram dos 5 pães de cevada, e não daquela comida coletiva supostamente distribuída. E o versículo 14 diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que faria as pessoas se admirarem e fazer uma declaração dessa, de que ele era o Messias, o profeta que devia vir? E nós estamos aqui no contexto de Israel, eles tinham essa esperança. Se simplesmente houvesse havido ali uma partilha de bens, um repartir de pão, um repartir de comida. Não, mas aqui tem uma palavra também que é bem precisa. Vendo, pois, os homens o sinal. O sinal. Sinal, no grego, a palavra é semeion, e significa sinal, prodígio, portento, isto é, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza, ou seja, um milagre. Um milagre. E essa palavra aparece também em João 2. Em João 2, lá nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus também faz outro sinal. Ele transforma os elementos. Se lá ele multiplicou os elementos, os 5 pães e os 2 peixes, aqui ele transforma a água em vinho.
E no versículo 11 de João capítulo 2 diz o seguinte: conhece, deu Jesus princípio a seus sinais. Semeio de novo. Então, esse aqui foi o primeiro sinal. E a este se seguiram muitos outros, entre eles o milagre de multiplicar os pães e os peixes. Os teólogos liberais tinham dificuldade de entender isso, de aceitar, na verdade, porque havia outro problema, eu julgo que era um problema. Eles não criam que a Bíblia é a palavra inspirada, a revelação de Deus. E por isso, então, eles a questionavam. Eu parto do princípio que ela é a palavra de Deus, não é que ela contém, porque essa ideia de contém é que algumas partes são e outras não, mas que ela é, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, e por isso eu creio, e eu não entendo a dificuldade de alguns cristãos, a dificuldade que alguns cristãos têm com milagres. Ora, Deus é Deus. Logo após a passagem dos pães de cevada, os 5 peixes e os 2 peixes, Jesus quebra outra lei da natureza. Ele anda sobre as águas. Ele quebra outra lei que ele mesmo tinha criado. E que por ser Deus, ele podia anulá-la, vamos dizer assim, que é a lei da gravidade. Porque a água não tem sustentação suficiente para que nós andemos por ela. Tenta fazer isso, você vai descobrir rapidinho que não dá. Só mesmo um milagre para que isso acontecesse. Agora, eu queria te incentivar, então, a crer em milagres. A crer que quando a Bíblia narra milagres, eles aconteceram mesmo. Mas eu queria te fazer um alerta também. Se você é uma pessoa que vive com base em milagres ou vive buscando milagres, lembre-se que uma das características do milagre é a sua excepcionalidade. Ou seja, se acontecesse todos os dias de pessoas andarem sobre as águas, de pães serem multiplicados, se isso fosse algo comum, não seria mais milagre. Seria algo corriqueiro, algo do dia a dia. Então, alguém disse uma vez que uma fé tão boa ou tão firme quanto a que crê em milagres é aquela fé que permanece firme e confiante em Deus, mesmo quando o milagre não vem. Porque nós não adoramos a Deus por milagres, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus e é por isso que Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa honra. Mas você deve crer que Ele é um Deus que pode e faz milagres, assim como Ele fez no passado. Que essa palavra, então, tire qualquer dúvida que pare sobre o seu coração. Compare em passagens. João é muito cirúrgico, muito preciso. A sobra que veio em 12 cestos foram dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos, e não do pão que o povo repartiu. Ali houve um milagre, sim. Jesus multiplicou pães e peixes. E é por isso que no título, nas nossas Bíblias, vem a primeira multiplicação dos pães. E esses pães, aqueles 5 pães e os 2 peixes, foram distribuídos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, talvez nós possamos dobrar esse número de pessoas. Mas fica com 5.000. 5 pães dá 1 pão para cada 1.000 pessoas. É milagre. Deus abençoe, que Deus fortaleça o seu coração na confiança, na sua revelação, que é a sua palavra, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Amém. O meu nome é Jabesmar, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, da Igreja dos Irmãos, conhecido popularmente aqui no Brasil como a igreja que se reúne na casa de oração. Se você quiser ler mais alguma coisa que eu escrevi, alguns estudos bíblicos, você pode acessar minha página www.jabesmar.com.br e aí a gente pode interagir. Eu também tenho Face, o meu nome é um nome em comum, por isso você vai achar
Eu e mais um cara, talvez, no Facebook, mas e-mail é a mesma coisa, é o meu nome, @hotmail.com, @gmail.com ou @terra.com.br. Que Deus te abençoe.